Sporting acusou um dirigente, o Adelino Caldeira, e outro dirigente de também terem estado envolvidos no Mas é um dirigente do Porto que foi enaltecido. O Porto diz que a pessoa em questão é um sócio que foi identificado e que o caso foi entregue às autoridades. Joana, os clubes têm que fazer o quê nisto, por um lado, e por outro lado, se calhar mais importante e mais estrutural, devem acabar com este clima de guerrilha verbal que está instalado e que só propicia maus exemplos? Sem dúvida, isto só envenena o futebol. Quer dizer, o desporto em geral tem que ser a arena da excelência e do mérito. Aquilo que se passa e aquilo que é o centro nevrálgico do desporto é, de facto, a disputa de talentos. Tudo o resto é uma intoxicação abominável. Tudo o resto, que vai desde a corrupção desportiva até à violência no desporto, é, de facto, uma intoxicação que dá cabo, como vocês estavam há pouco a comentar, dá cabo, efetivamente, daquilo que é o carinho que se tem que tratar o futebol, o desporto. É óbvio que isto, por exemplo, também arreda muitas pessoas dos estádios e muitas famílias. Eu lembro-me de, em miúda, ir ao estádio com o meu avô, coisa que hoje em dia eu levar a minha filha ao estádio já penso duas vezes, sinceramente, e por causa destas e de outras situações. Portanto, tem que haver uma limpeza. Falou-se a língua inglesa. A língua inglesa é um excelente exemplo, não é, de, efetivamente, um comportamento ético. Foi preciso fazer... Tinham gravíssimos problemas. Mas esses sim tinham um problema realmente grave. Pois tinham. E o que é que aconteceu, José Manuel? Fizeram uma limpeza. Foi duro, foi difícil, foi laborioso, eventualmente até foi dispendioso, mas foi feito e é possível. É um exemplo. Foi possível fazê-lo. Portanto, eu espero que neste caso... Houve firmeza no governo inglês nessa altura. Tem que haver. A senhora Thatcher vontade política. Cortou direito e... E por que não fazemos isso também? E por que não fazemos cá em Portugal também, Jamel? Porque não querem? Não querem, portanto, como sempre, nada se pode substituir à vontade política. Mas há algo que pode ajudar muito a vontade política, que é uma opinião pública robusta, musculada e exigente, e que de facto demonstra uma grande intolerância com este tipo de comportamentos. E eu, por isso, como adepto do Futebol Clube do Porto... Como é que a opinião pública pode ter esses atributos se a opinião publicada e a opinião muitas vezes veiculada nos canais televisivos aponta em sentido contrário? Eu penso que a Tribuna de Honra pode, por exemplo, ser um dos contrapontos no bom caminho. Ou seja, eu, por exemplo, como adepta do Futebol Clube do Porto, gostava que o meu clube apurasse responsabilidades integrais daquilo que se passou nesta situação em particular que estamos hoje aqui a falar e que, efetivamente, aquilo que é necessário fazer mais do que discursos redondos ou desculpas de ocasião, embora elas também possam ter um certo sentido numa determinada conduta social, isso também tem valor, mas eu gostava que existissem sanções face aos prevaricadores. Eu acho que isso é que é importante, porque realmente, aliás, está amplamente demonstrado no universo desportivo, até há estudos comparativos nos vários Estados-membros, que efetivamente as sanções, quando são aplicadas e quando os regulamentos são observados, isso diminui efetivamente os comportamentos lesivos e desviantes no mundo desportivo, nomeadamente a violência. Portanto, eu gostava que neste caso concreto fosse exemplar, este e noutros exemplar, não é admissível violência no desporto, ponto, final, parágrafo. E as pessoas têm que ter consciência, a opinião pública tem que ter consciência que isto afasta as pessoas dos recintos desportivos, afasta as pessoas dos estádios. Isso é lamentável, porque o desporto, para além de ser essa arena do mérito e da excelência, também tem que ser o palco da alegria. Não pode ser uma coisa tribalista, onde as pessoas aproveitam, algumas pessoas aproveitam para ir descarregar fel e ódios, não é? E uma bilis negra que acaba por manchar, é como aquelas manchas de petróleo, dos desastres petrolíferos no mar. Acaba por manchar muito do que está à volta e muitas vezes também, tal e qual como esses petroleiros, esses grandes desastres. Há ecossistemas que nunca recuperam. Exatamente, nunca recuperam. Portanto, isto só começa assim, com casos destes que têm alguma gravidade, a serem exemplarmente punidos, a sacadas totalmente as responsabilidades e a começar pelo o próprio Futebol Clube do Porto a dar o exemplo. Eu gostava muito que fosse o meu clube a liderar este processo de transformação em Portugal. Sinceramente, dava-me uma imensa honra e um imenso prazer. António, não temos visto, de forma geral, sinais muito positivos para a melhoria desta situação. E eu acho também, não sei se me acompanha, que a crescente guerrilha e o crescente palco que proclamações incendiárias vão tendo só piora a situação. O primeiro ponto, enfim, o essencial já foi dito, mas eu creio que em Portugal, no desporto e em particular no futebol,
a ideia estratégica, entre aspas, fundamental da maioria das pessoas que podem influenciar a atividade, a indústria, o negócio, que quiserem chamar o desporto, é abater a concorrência e não prestigiar a ideia da concorrência. A Inglaterra, não é por acaso que estão nos quartos de final das 2 competições europeias os 6 clubes que iniciaram essas competições europeias pela Federação Inglesa, não é? 4 na Champions. Sim, Champions e 2 na Liga Europa. Porque depois tudo isto tem uma relação. Evidentemente pode dizer que há muito dinheiro, mas o dinheiro só por si é uma condição, pode ser necessária, mas nunca é suficiente. Depois, há um ponto que para mim é o que me preocupa mais. Creio que se podem fazer coisas importantes em termos das decisões serem céleres, eficazes, dissuasoras, preventivas, exemplares. Tudo isso é importante e aí acho que se pode avançar, não há nenhuma razão que impeça isso. Agora, o monstro mais difícil, que de facto está a formar todos os dias, está a avolumar constantemente, é da matéria-prima que é criada e gerada todos os dias no ambiente de futebol. Porque, repare bem, se nós olharmos para os principais dirigentes dos principais clubes, enfim, há situações sempre de picardia, há melhores ou piores presidentes, mas a situação melhorou bastante. Eu agora vejo um Porto-Benfica, ou vejo um Porto-Sport, ou um Benfica-Sporting, e os dirigentes principais não andam com essas coisas do antes e depois, e a provocar, não há nada disso. Mas a comunicação oficial dos clubes, eu já não estou a falar dos comentadores era isso que eu ia dizer, oficiosos. Mas era isso que eu ia dizer, é os funcionários que em nome de alguns clubes, em diferentes épocas e de modos diversos, são pagos para apimentar e tornar absolutamente unilateral e faccioso, no pior sentido da palavra, não é? O ambiente entre os clubes. Depois, é aquilo que o José Manuel referiu. Tenho a pena dizer isto, digo constantemente e continuarei a dizê-lo. Não são todos os programas, não são todas as pessoas que falam nesses programas, mas há uma importante percentagem dessas situações que constituem a matéria-prima constante para um caldo de cultura, de distribuição da indústria, de multiplicação de ódios, de transformar as coisas importantes em coisas que não têm importância porque não dão sangue, e coisas que não têm importância nenhuma, mas que passam a ser importantes porque provocam sangue, no sentido, enfim, não literal do termo. Aqui até no sentido literal, não é? Aqui até no quando sentido há murros, e assim, infelizmente, não estou a referir aos programas. Pois, eu percebi, mas... em que são escolhidas pessoas a dedo. Sim, isso é. São escolhidas pessoas a dedo. Aliás, conheço pessoas que passaram por esses programas que foram arredadas porque eram muito civilizadas, porque eram muito educadas, porque eram muito macias. Bem, repare, e isso... Nós vivemos num mundo diferente, das redes sociais, destes programas de televisão, destes canais dedicados ou noticiosos e tudo isso. E que têm um poder notável, não é? Quer dizer, hoje um programa desses está 2 horas no horário nobre, a martelar constantemente no ódio, na desavença, a instigar divergências fúteis e perfeitamente inúteis também, não é? Evidentemente que as armas são muito desiguais, não é? Se não permite só dizer uma coisa, sim. É que eu acho que um dos aspectos que acontece, ou uma das consequências desta situação, é que se perde o foco daquilo que é o mais bonito do futebol ou do desporto, que é efetivamente o desempenho, a capacidade e o talento dos jogadores, não é? Portanto, acaba por aquilo que devia ser a primeira e a última coisa a ter a nossa atenção, acaba por se diluir e dispersar-se. Diz bem, a primeira e única. Não é? Eu tenho imensa pena porque realmente os atletas estão ali a dar o corpo e a alma e acabam por muitas vezes... Mas é curioso que nos últimos anos também verificamos, nós tivemos muitos anos em que tivemos essencialmente nos derbys e nos clássicos, confrontos dentro do campo.
E nos últimos anos, o que temos tido tem sido exemplos de fair play dentro do campo. Muitas vezes os dirigentes acabam a agredirem-se e dentro do campo os jogadores cumprimentam-se e são pessoas civilizadas. É assim que tem que ser. Os clássicos que houve já neste campeonato foram absolutamente normais. Os jogadores dão exemplo. Até há um grau de profissionalismo cada vez maior por parte Chama-se desportivismo, não é? É simples, desportivismo. Mas, João, eles também, os próprios jogadores, vamos lá ver, eu, como humilde praticante, eu joguei num campeonato muito difícil. Era o Campeonato Amadores de Lisboa, em que estavam envolvidos os bairros populares. Pois. E aquilo às vezes era meio bola. Canela até ao pescoço. Pronto, mas depois era canelas. Mas o que Canelas até o pescoço. Mais canelas. Vai primeiro, canelas. Vai primeiro. Mas começou-se a notar uma certa evolução, até na forma de jogar, e começou-se a jogar cada vez melhor, sem essas doses de agressividade que existia em muitas circunstâncias. E neste futebol profissional já não se vê, como se via há muitos anos, aquele sarrafeirismo que às vezes era premeditado. Mas a arbitragem mudou bastante e mudou nesta altura os jogadores e a própria estão... consciencialização os dos talentos estão jogadores. muito mais protegidos. O escrutínio E ainda bem, não é? Assim deve ser. E a consciencialização dos próprios jogadores, que são profissionais, uns dias jogam, uns anos jogam umas épocas num clube, outros depois mudam, tudo isso, o que nem sempre é bem aceito, que acho que é uma estupidez, que eles são profissionais, mas ainda temos muito por progredir, sabe? Porque a educação cívica começa tudo. Eu há bocado era para falar nisso. Tivemos há pouco tempo exemplos lastimáveis de agressões em campeonatos de juvenis e de iniciados. Com os pais dos miúdos a jogar. Eu acompanhei sempre o meu filho quando jogava, quer no Atlético, quer no Casa Pia, e portanto, e também notava uma agressividade muito grande. Quando se começa aí, é sinal que algo ainda não está devidamente sedimentado. Lá está, também se calhar algum trabalho profilático, não é? De prevenção e de educação, não se perdia nada. Por falar nisso, e também isto é uma questão de sociedade. Diego Sousa, do Sporting de Braga, português naturalizado, foi chamado à seleção nacional. Eu escrevi hoje no jornal A Bola sobre esta matéria. Minha opinião tem sido a mesma há muitos anos, seja o Bicuelo, seja o Pichardo, seja o Diego Sousa, o Deco, o Pepe, seja quem for. Desde que seja português, é igual aos outros e só o mérito é que deve fazer a diferença e estar presente na cabeça dos selecionadores quando fazem as escolhas. Mas sei que há pessoas que pensam de forma diferente. Hoje recebi uma série de mails a discordar de mim, de forma educada, que não é sempre, mas textos de forma educada a discordar de mim. Joana, qual é a sua opinião sobre esta matéria? Eu tenho uma perspectiva até mais macro sobre essa questão da nacionalidade, porque eu penso que as pessoas também devem ter o direito à livre circulação e depois que se trabalham num país, pagam impostos nesse país, estão integrados nessa sociedade e fazem parte dessa comunidade, devem ter direito à lei da nacionalidade e, portanto, a nacionalidade é a melhor política de integração, a pessoa ter a nacionalidade daquele país é a melhor política de integração que existe. E eu acho que Portugal nem sempre tem tido as melhores práticas, embora não esteja assim tão mal colocado. Estou a falar em geral, não estou a falar dos jogadores de futebol. E, portanto, sou altamente favorável a que se um jogador se quer naturalizar português e depois poder jogar com as quinas ao peito, porque não? Não vejo nenhuma razão para não o fazer. E, portanto, estou com o Zé Manel neste aspecto. Também tenho tido sempre posições favoráveis e consistentes, seja o Abicoelo, seja o Deco, seja o Pepe, etc., outro atleta qualquer. E espero que o Diego Sousa... A única coisa que eu quero é que o Diego Sousa, para a semana, nos encha o coração de orgulho. António, qual é a sua posição sobre É um falso problema esta hoje em dia que não faz sentido falar de não poder integrar atletas como estes. Aliás, mesmo quando essa questão se podia discutir mais, houve também casos. Eu lembro do Lúcio, não foi? O Lúcio foi o primeiro. Acho que o Ben David também. O Ben David, o Lúcio, Atlético. Também, mas isto já há muito tempo, na década de 50. Portanto, exatamente na década de 50 e 60, o Lúcio. 50, e depois, mais recentemente, houve o caso do Celso. É o meu reservatório. É um grande capital do Celso, que era do Boa Vista e do Porto, que também representou depois a Seleção Nacional. Não, esse é outro. Esse é outro Celso, esse é português.
o Celso também. Benfica, Não, mas não era Esteve esse. Era um Ocidente. Celso que jogava a trinco no Boa Vista Eu no sei, Porto eu também, sei, com o sei. José Maria Pedroto. Pois foi. Foi também utilizado na Seleção Nacional e depois temos aqui os casos mais Não, recentes. e até porque E depois estes em casos todas as vão lá ver. modalidades. Nós Estes tivemos casos são... uma seleção de rugby fantástica. Em 2007 fomos ao Campeonato do Mundo e tínhamos uma série de argentinos a jogar por naturalizados portugueses. Qual é o problema? Não, e estes casos são casos de cidadãos que chegaram à nacionalidade portuguesa independentemente de poderem ser selecionados. Eu sou absolutamente contra a batota, a aldrabice, Claro. a compra de granel. nacionalidade, que, por exemplo, se faz muito no atletismo, com o Qatar, com os Emirados Árabes Unidos. Sim, isso com é um campeonato de handball. Isso depois depende de federação para federação, de cada federação internacional Mas isso do permitir atletismo, por exemplo, internacional, abrir ou é muito fechar habitual. a malha. Isso aí já é uma transumância a batuteira, não é? Em que eles só são daquele país para praticar aquele desporto naquelas condições, naquelas competições. Aqui não, é natural. São pessoas que adquirem. Tiveram cá É o normal. tempo. Como há Exatamente. engenheiros e trabalhadores, fabris e qualquer profissão. Sinais dos tempos. Claro. Não, eu Só sei. exige que saiba mais ou menos a letra do hino nacional. É a mesma coisa. É o que faz os. Sim, isso é o que temos visto normalmente nos filmes americanos, que depois no último ato têm que cantar o hino e têm que saber a letra do hino. Não, Sérgio, é uma prática generalizada por todo o mundo. Eu estou-me a lembrar. mas acha justa? Eu não. Eu sou muito conservador nessa matéria. Eu acho que não, custa-me ainda um bocadinho. Vamos lá. E ver. essa não jogou, não foi, na seleção? Aliás, jogou, foi ao Eu vi no Campeonato do Mundo. sorte- Foi no ao Campeonato do Mundo 2010. Pois. Não, há E coisas foi que me custam. importante, Há coisas e que foi me custam. importante na qualificação de Portugal para esse Campeonato do Mundo, creio que num jogo na Dinamarca. Uma coisa que me custa, mas que não significa que não esteja de acordo, como eu ia a dizer, com a prática generalizada de todo o mundo. Repare, aqueles países que têm maiores sim, taxas claro, de imigração, o caso da Austrália, da Nova Zelândia, a gente muitas vezes vê nas equipas, seja de futebol, seja de outras modalidades, nomes, percebe-se perfeitamente que tem ascendência ou grega, ou jugoslava, ou... Austrália. E então nós nesse aspecto... os arborismos. Severovic é suíço. Pois, lá está. Nós aqui em Portugal até tínhamos quase uma seleção só de brasileiros. Não valia a pena, porque têm todos avós portugueses, quase todo, não há nenhum brasileiro que não tenha um avô ou um bisavô português. Mas a mim o que me custa mais, mas isso é uma questão de semântica, que é, por exemplo, vamos ver uma corrida, já não falo no Francis Obiquel, já lá, lançamento do martelo e tal. Vai com o número 3, Portugal é representado Alexander Martilov e tal. Epa, aquilo, quer dizer, não estou a ver o meu primo chamar-se Martilov, não é? Não estou propriamente, mas reconheço. Ao Pichardo. Isso é o cubano, isso é o cubano. Mas estou de acordo com o António. Há batotas que se praticam. Não é o caso de que Não, tem não, estado não, não. Mas é o em caso do Portugal. Mas Diego. a Joana correu isso. Que é o tempo de do atletismo permanência. do Benfica, não é? Ou da seleção. Mas está cá desde os 9 anos. Ou Sim, falam sim, português sim, da- sim, é são- isso. São Porque a portugueses. Joana estava Com a certeza, dizer. são Não portuguesíssimos. pelo linho sanguíneo, mas quase pela... Não, mas eu Aliás, aí nós, também, o pronto, Portugal aceito. privilegia os sanguíneos, não é? Por isso é que nós temos, Exatamente. por exemplo, aquelas situações, nós temos uma diáspora enorme, não é? De 5 milhões de portugueses. Temos alguns portugueses que nasceram, por exemplo, em Paris, que vieram a Portugal 3 vezes e são portugueses. E que não falam português, E, não é? portanto, se calhar, alguns atletas destes que adquiriram a nacionalidade portuguesa são mais portugueses, não é? Sim, Foram à claro. escola portuguesa. Nós temos um que nem sabe falar português, Não é? joga na seleção, Portanto- que é o lateral esquerdo, não é? O Kevin Gameiro, não, ou Guerreiro, não é? O Guerreiro, não é? Rafael Guerreiro. O Rafael Guerreiro quase que nem sabe falar português, coitado. É que o tal filho. e o sanguíneo. Mas exatamente, mas aceito. Bom,